Bom dia, pessoal. Estamos começando aqui mais um NET Café. Sejam bem-vindos. Para vocês que estão aqui pela primeira vez, o NET Café nada mais é do que uma comunicação sobre TIC, tecnologia da informação e comunicação. Temos aqui especial o tema como redes e segurança. E hoje estamos aqui com o nosso convidado, nosso colega, amigo, Léo Pino, que vai estar trazendo para a gente o tema visão de futuro do Comitê Técnico de Monitoramento de Rede da RNP, tá? Eu peço, por favor, que vocês, por gentileza aí, coloquem no chat aí a empresa que hoje você está representando, tá bom? Peço também atenção, logo mais, próximo ao final, eu estarei divulgando aqui o link do site Net Café, para que futuramente vocês possam estar dando uma checada em nossa agenda e participando dos eventos futuros. De antemão, eu já passo a palavra aqui para o nosso apresentador, Léo Pino, por favor, fique à vontade. Olá, gente. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer aí o convite, pessoal da STI, né, para bater esse papo aqui, né, esse evento da de café. Eu tive a oportunidade até de acompanhar algumas palestras, né, de alguns colegas, inclusive, e são temas bem interessantes. E quando eu recebi o convite, eu tenho vários chapéus aqui, né, atuo de várias formas, mas eu trouxe essa temática, que é uma outra frente de trabalho minha, que é em relação ao monitoramento de redes, mas a gente vai bater um papo aqui, tem diversas coisas que a gente vai trazer aqui, e aí eu vou reservar um tempinho no final também para a gente poder, de repente, né, esclarecer mais tópicos aqui dessa palestra, né? Uma coisa que eu preciso dizer, assim, quando eu estava preparando esses slides, né, eu fiquei refletindo, né, a quantidade de conteúdo, né, que teria. Então, eu tentei fazer um recorte dentro desse escopo do CTMON, né, que eu vou daqui a pouco explicar o que é o CTMON, né, e também foi uma oportunidade, porque a gente está tendo pela primeira vez a ideia de fazer a divulgação, né, do nosso relatório de visão de futuro. Então, essa fala aqui hoje, ela já é uma preliminar de outras apresentações que certamente vai acontecer. Tá? Eu não vou estar olhando o chat, Adalto, então, se de repente tiver alguma pergunta, alguma interrupção, eu gostaria até que você me falasse por áudio aí, porque eu vou estar com a tela aqui ampliada. Bom, e falando um pouco, né, dessa coisa né, de visão de futuro, né, antes eu queria primeiro dizer por que é que eu estou aqui, né, por que é que eu estou fazendo essa apresentação. Né? Então, eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação, né, da UFBA, agora também o Instituto de Computação, né, que agora é um recém-criado Instituto de Computação. E eu tenho várias atuações, né, na área de pesquisa, né, em redes. Né, eu atuo na área de internet desde o seu início, né, quando a gente ainda estava começando os provedores comerciais, né, e atualmente, né, eu tenho trabalhado basicamente na parte de pesquisa com a parte de o que a gente chama de internet do futuro, né, que estuda temáticas, né, arquiteturas, né, para o que a gente considera a nova internet, né, no sentido de você corrigir problemas que hoje a gente consegue identificar na arquitetura TCP/IP. Né? Mas isso não é a minha atuação como pesquisador, né? Mas o que, né, me traz aqui nessa palestra de hoje é porque eu sou coordenador do Comitê Técnico de Monitoramento de Redes, né, monitoramento de desempenho de redes da RNP. Né? E dentro desse escopo, né, eu já participo do Comitê Técnico de Monitoramento desde o início, né, agora recentemente como coordenador, né, mas já fui também assistente e membro do Comitê Técnico. Né, e, como está aqui no segundo bullet, a gente tem essa atuação, né, nessas três temáticas, e o meu foco aqui vai ser realmente o monitoramento de redes, que é o principal foco aqui da apresentação. Também queria falar aqui, dar um pouco dos créditos, né? A RNP, claro, né? Que é quem apoia, né? E incentiva, né? Essa iniciativa de comitês técnicos. Não tem somente o comitê técnico de monitoramento, tem o comitê técnico de blockchain, né? E outros, tá?
falar um pouco aqui também, uns créditos aqui ao meu grupo de pesquisa, o INSERT, o Departamento de Computação e a própria UFBA. Então, para falar um pouco dessa coisa do Comitê Técnico de Monitoramento, né, para contextualizar de uma forma geral, e eu percebi nas outras falas, né, do Net Café, né, que tem sempre uma parte mais introdutória para falar do público, para falar com o público geral, né? Então, falar por que a RNP ela acabou chegando nessa coisa do Comitê Técnico de Monitoramento de Redes, né, que é um comitê técnico dos mais antigos, tá? Né? E como é que chegou nisso, né? Então, desde 2002, né, a RNP, e vocês vão ver que isso tem um alinhamento, né, com também as iniciativas mundiais na área de monitoramento de redes, né? Então, desde 2002, a RNP ela sempre tem investido no desenvolvimento e implantação de soluções de monitoramento da sua infraestrutura, do seu backbone, né? E lá atrás, né, não foi necessariamente com o comitê técnico, né, mas esse incentivo ele veio de diversas formas, mas sobretudo com a implantação de serviços, né, de monitoramento, né, e uma iniciativa que teve um destaque muito grande, que hoje são os grupos de trabalho mais conhecidos na área de negócios, né, que o pessoal incentiva startups e tal, mas lá atrás, lá em 2002, a RNP ela começa a fazer investimentos na área de grupos de trabalho, né, e o grupo de trabalho, né, o GT de medições, foi um dos primeiros GTs da RNP em 2002. Né? Nessa época, eu ainda estava cursando o mestrado, né, e tive a oportunidade de fazer parte da equipe do professor Suragi, que na época já despertava interesse por essa área de monitoramento de redes. Né? E aí, depois de múltiplas edições de GTs e a gente e depois virou um serviço de monitoramento, né? Eu vou comentar um pouco, que é o serviço MoniP, né? Tá até num dos bullets aqui. Em 2011, a RNP cria o Comitê Técnico, o CTMON, né? E que está até hoje, agora, sob minha coordenação. Então, no passado, né, como eu falei aqui do professor Suragi, que despertou esse interesse para a área de monitoramento de redes, né? Ele coordenou esse comitê técnico de 2011 a 2013. E nessa época, o comitê ele tinha que a gente tinha essa visão muito focada no serviço MoniP, né? E o que estava acontecendo no mundo. Né? Então, a gente tinha essa ideia de acompanhar, né, e colaborar com os serviços dos padrões Perfsonar, que eu vou falar um pouco, né? E no sentido de apoiar a RNP na evolução do seu próprio serviço de monitoramento, que está aí rodando, tá? Com um grau de maturidade muito maior, né? E também a gente não somente colaborar com o nosso desenvolvimento do nosso serviço de monitoramento, como a gente também queria colaborar com o esforço internacional de padronização. Né? O Perfsonar ele é um esforço que envolve múltiplas instituições, né, de 3 continentes aí, né, e que eu vou falar um pouco mais, que nessa época a gente queria fazer parte desse consórcio. Tá? Chega 2014, o Suragi ele tinha outros projetos e cedeu a coordenação para o professor Arthur Ziviani, né? E o Arthur ele trouxe essa visão mais ampla, né, em termos dos objetivos, no sentido de fazer uma prospecções tecnológicas, eu vou falar no plural, né, que a gente viu que o nosso escopo tinha que ser maior naquele momento, né, já deveria ser maior para que a gente pudesse observar todas as iniciativas de medições e não somente a questão do MoniP. Né? Então, a ideia de realizar prospecção tecnológica veio, né, e aí entrou como nosso objetivo principal, que era justamente essa prospecção para a gente poder acompanhar os avanços científicos e tecnológicos na área, né, e tendo em vista cumprir a missão, né, de gerar recomendações estratégicas para a evolução do serviço de monitoramento de rede da RNP, né, de uma forma geral, não somente do MoniP. Né? Então, isso aqui é a visão ampla do geral do comitê. O comitê hoje, né, ele, inclusive, é até bom estar falando aqui, para apresentar essa fala, que quem pode participar?
qualquer um interessado no CTMON, né? Qualquer um interessado nessa temática. Tá? Então, hoje a gente tem pesquisadores da área de monitoramento de redes, né? Representantes da RNP, da diretoria de P&D, Engenharia e Operações de Serviços. Tá? E, além disso, como a gente sabe que o tema é bem amplo, né? Então, a gente não pode ter somente essa perspectiva de pesquisa, né? Então, a gente tem também a turma que faz desenvolvimento de soluções em cima do serviço de monitoramento do MUNIP. Né? Então, por exemplo, aqui que eu estou falando para a STI, né? No POP-BA, a gente tem, por exemplo, o Luan e a Fernanda, que hoje fazem, né? Eu não sei como está hoje, mas eu acho que o Luan ainda está, né? Que fazem parte da equipe de desenvolvimento do MUNIP, né? Tendo em vista também colaborar com esse desenvolvimento maior, né, que é o profissional. Então, o comitê, ele tem um perfil diversificado, né, e a ideia é que ele consiga contemplar múltiplas facetas da área. E eu vou falar um pouco dessa questão dessas múltiplas facetas. Né? Então, o que a gente espera aqui, né, dos membros, né? Então, a gente quer exatamente obter essas experiências na área de monitoramento de redes, não é somente uma visão de pesquisador, de professor, tá? É uma visão também do pessoal de operações, tá? A gente precisa desse público diversificado, exatamente visando novos projetos, né? Resultados e ter essa visão de tendências na área, exatamente para poder apontar direções para a RNP. Tá? Então, todos aqueles, inclusive esse público que está aqui, né, que estiver interessado na temática de monitoramento, né, e quiser participar do MUNIP, é muito simples. Né? Só basta você mandar um e-mail, né, dizendo que você tem interesse, né, e você passa a fazer parte do comitê, que é uma lista aberta, em que a gente vai acompanhando o que está acontecendo na área e notifica na lista. Né? Assim como também, às vezes, tem chamadas de trabalho, chamadas de projetos de P&D, a gente também está, né, sempre na lista. Às vezes tem webinars, né, outros eventos, a gente está sempre sinalizando na lista, assim também como também obtendo, né, informações também da lista. Né? Às vezes tem pesquisadores que têm uma certa relevância, né, e que entende uma determinada área, né, ou operadores, né, pessoal de engenharia, e também utiliza a lista para divulgar, né, as suas ações. Então, o comitê hoje ele é coordenado por mim. Tá? A gente tem o professor Alex Borges, da Federal de Juiz de Fora, como assistente. Né? O Marco Schwartz, da RNP, ele é o secretário, né? E o Alex, que era o antigo secretário, ele saiu da RNP, está na CAUST, e hoje ele faz um trabalho como se fosse um assistente de pesquisa. Né? Ele nos ajuda nessa questão da prospecção tecnológica. Então, esse grupo, né, essa coordenação, se reúne semanalmente, tá? E nessas reuniões é que a gente trata das diversas temáticas relacionadas ao MUNIP. Né? Então, nessa nova gestão, né, nessa coordenação, a gente manteve os mesmos objetivos, né? Só que a gente criou novas metas. Né? Então, a gente, por exemplo, o terceiro bullet, né, análise dos relatórios periódicos de tráfego de clientes da RNP, é uma meta nova que a gente colocou, né, dessa nova gestão. Mas, além disso, a gente também toca coisas do passado, né, que foram da gestão anterior, que é justamente promover projetos de curta duração, que eu vou comentar, que é a chamada PEMON, né, e maior aproximação com iniciativas internacionais. Então, o objetivo geral do Comitê Técnico de Monitoramento é o quê? Né? Sempre é bom lembrar que é monitoramento de desempenho de redes. Né? Então, a gente faz a realização aqui de prospecção tecnológica, né, acompanhando os principais avanços científicos e tecnológicos na área, né, de monitoramento de desempenho de redes, para gerar recomendações estratégicas. Então, eu coloquei aqui uma figura que mostra justamente a capa aqui do relatório de visão de futuro, que é um documento que a gente gera aqui anualmente e que ele retrata, né, essa prospecção que a gente faz ao longo do ano, e eu vou falar um pouco dela. Tá? Então, até coloquei uns slides extra aqui, que se eu tiver tempo eu vou mostrar um pouco desses eventos, né, que a gente tem acompanhado. Tá?
Bom, então, dita essa primeira parte, que é essa contextualização do CTMON, eu vou trazer um pouco aqui, né, alguns conceitos fundamentais de monitoramento de redes. Né? Isso foi uma das coisas que eu vi nas outras apresentações aqui do Net Café, então me motivou a trazer isso aqui. Então, o que acontece? Quando a gente está falando de monitoramento, quando a gente está acompanhando a literatura, quando a gente está acompanhando os eventos na área, a gente vê diversas iniciativas. Né? Quando a gente pega, por exemplo, uma conferência dessas vindo da área, por exemplo, o IMC, né? Ou então o PAN, né? São conferências que, quando você vai ver a lista de artigos aprovados, ou então quando você vai ver os painéis, quando você vai ver, sei lá, as palestras, a gente consegue ver temáticas diversas, né? Então, por que tem essas temáticas diversas? Porque, na verdade, o monitoramento de redes ele vai muito além de uma ferramenta que você coloca ali para coletar dados, né? E a gente percebe que você tem vários atores aqui envolvidos na atividade de monitoramento de redes. Né? Então, esse conjunto de atores é o que a gente chama de cadeia de monitoramento da internet, que isso é um conceito que, né, a gente traz já há algum tempo, né, que essa cadeia ela é formada por dispositivos de medição, que é o que estou colocando aqui. Eu vou falar um pouco desse detalhamento dessa cadeia. Né? Em seguida, né, você tem um dispositivo que coleta os dados brutos, você tem ferramentas que você utiliza para você poder configurar equipamentos, para você poder disparar teste de medição, botar sondas na rede né, e coletar dados. Tá? A gente percebeu também que forma essa cadeia de monitoramento o que a gente chama aqui de facilities, que na verdade são aplicações que você utiliza para você poder facilitar, né, você ter um acesso melhor a esses dados que são medidos, né, e também disponibilizar esses dados para outras ferramentas. Né? Tem um pessoal que faz aqui, né, ou ferramentas que ajuda, né, logo em seguida aqui na parte de análise e visualização. Né? E, por fim, a gente tem os indivíduos, né? As pessoas que têm interesse naqueles dados de medição, que vai desde o operador de rede, né, ao usuário de aplicação. Tá? Além desses conceitos básicos que eu trouxe aqui, né, eu acho que tem um livro, que é um livro antigo, que já é um clássico também, né, do Mark Crovella, que traz um pouco desses conceitos de medições da internet. Então, eu ainda acho que é bastante relevante, né, apesar do livro ser antigo, teve uma edição mais recente, mas é uma excelente referência para quem está querendo entrar nessa área, para quem está querendo se envolver nessa área de medições. Tá? Então, vamos lá. Então, falando um pouco dessa cadeia que eu acabei de trazer, essa figura eu vou até levar um tempinho maior aqui, né, falando. A gente tem uma figura, essa figura ela retrata um pouco. Quando a gente está falando de monitoramento, eu trouxe em uma figura só várias informações. Né? Então, a gente tem aqui um cenário que você tem domínios administrativos de redes aqui diferentes, você tem um núcleo, você tem a borda da rede, tá? Então, repare que eu tenho aqui a cadeia, os elementos da cadeia de monitoramento, e eu tenho aqui a numeração aqui para poder identificar melhor em cada ator desse aqui, né? Onde é que está cada elemento dessa cadeia aqui. Então, se a gente reparar, né? Então você tem aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, né? A gente tem eu só ampliar aqui. Aqui você tem medições ativas, né? Então vamos falar um pouco dessas. Aliás, antes de falar de medições ativas, vamos seguir o passo a passo dessa cadeia. Então, falando dos dispositivos de medição, né? Então, você pode ter, quando a gente está falando de dispositivo de medição, isso pode ser um roteador, por exemplo, que tem lá configurado uma feature que faz coleta de dados, né? Então, o mais antigo aí dessas abordagens é o NetFlow, né? Mas a gente pode ter agora coleta aqui de estatísticas, por exemplo, como a gente tem com o movimento mais recente da telemetria, né? Em que você tem um pacote de rede que vai passando por cada salto, e cada salto vai adicionando um cabeçalho a mais com dados de medição. Né? Então, você tem um dispositivo que ele está sendo configurado para você poder fazer medição, coleta de dados. Né? A gente tem ferramentas de medição, que é o número 2 aqui. Né? Então,
eu vou aproveitar, já falar um pouco dessa coisa aqui de medições ativas, passivas, né? E uma subcategoria de medições passivas, que são as medições de fluxo. Mas, falando aqui, por exemplo, de medições ativas, então, a gente tem aqui 2 pontos finais, então, endpoints, né? Então, você tem um cara aqui e você tem outro aqui na ponta, né? Então, como é que acontece essa medição ativa, né? Você tem uma ferramenta, né, em que você dispara um teste, ou seja, você coloca uma sonda nessa rede, né? Então você causa interferência naquele tráfego, né? Você injeta tráfego ali e você, a partir do desempenho dessa sonda fim a fim, né, você vai deduzir, né? Você vai inferir o desempenho dessa rede a partir do que aconteceu com essa sonda no percurso. É o que a gente fala de medições fim a fim. Então, para isso, a gente precisa aqui de sincronização de relógios, né? E essas ferramentas também, além de serem usadas para um cenário desses de medições ativas, elas também podem ser utilizadas para cenário de medições passivas, né? Como eu falei aqui, de você ter um roteador configurado com a feature, né? Que faz medição, que faz coleta de dados, e esses dados são enviados para um ponto em que são sumarizados, né? E processados. Então, a gente tem aqui justamente os facilities aqui, que é o número 3, que é exatamente um servidor que faz a coleta desses dados, né? Uma vez feita essa coleta, a gente tem, né, as ferramentas de visualização que faz o processamento desses dados e, finalmente, o usuário, que é quem faz a visualização desses dados. Esse é um cenário geral de quando a gente fala de medições, mas o que acontece, até por experiência minha mesmo, que eu trabalhei um tempo na RNP trabalhando com NetFlow, né? A gente, na verdade, o que acontece? Isso exige, por exemplo, principalmente medições passivas, você tem uma sobrecarga, você tem a vantagem de você não gerar tráfego na rede, mas, por outro lado, o volume de dados é muito grande, né? E dados é uma questão crítica que a gente vai comentar aqui um pouco, tá? Então, dada essa questão de você ter uma centralização de dados de medição, né, existem outras abordagens. Então, uma abordagem muito interessante que está bastante em evidência é a do perf-sonar, né, que é exatamente a ideia de você fazer uma espécie de uma medição distribuída. Tá? Deixa eu só ver se eu coloco aqui, que a ideia do perf-sonar é você ter sondas em que essas sondas são instaladas, cada um instala a sua própria sonda e você diz com quem você quer fazer o teste de medição. E com isso você não precisa ter uma centralização, né, de todos os dados de medição, de todos os pontos. Né? Eu vi isso um pouco acontecer na RNP, com algumas decisões de projeto, e que a gente sofreu bastante exatamente pelo fato de concentrar essas medições em um único ponto para poder facilitar a visualização e o acesso, mas, por outro lado, a gente tinha uma sobrecarga muito grande de dados, né? Então, tem um vídeo bem curto aqui, deixa eu só ver se eu coloco aqui, do perf-sonar, que eu acho que pode esclarecer.
Bom, então, esse é um vídeo curto, né, mas para dar uma ideia, né, exatamente de como é que você pode ter uma abordagem diferente de você centralizar os dados. Então, o Personar, ele é a ferramenta aí, o framework mais em evidência, né? Além de outros que já tiveram outros desenvolvimentos, né? Eu vou comentar brevemente aqui. Mas a ideia do Personar, diferente de outras iniciativas, é exatamente a ideia de você ter, dentro dessa figura que eu coloquei aqui da cadeia, né? Você ter facilities que você viabiliza a integração entre essas ferramentas. Então, essas ferramentas, elas têm uma interface, né? Uma interface padrão. Então, o framework ele tem ferramentas de monitoramento clássicas, né? E, por exemplo, como o iPath, e essas ferramentas fornecem dados, né? E o framework do Personal disponibiliza esses dados seguindo um padrão único aqui de apresentação. Tá? Então, isso facilita a integração, né? Como está mostrando ali naquela figura, né? E no vídeo, né? E a distribuição desses pontos de medição. Tá? Então, seguindo aqui, tá? Porque eu estou olhando aqui o tempo está voando, né? Passa muito rápido. Mas aqui, ó, eu trouxe também uma figura que mostra o monitoramento ao longo das décadas. Isso aqui também é outra coisa interessante que a gente fez lá atrás, que mostra que a evolução... primeiro, que o monitoramento de redes ele sempre esteve atrelado à evolução da internet como arquitetura. Isso é interessantíssimo, né? Então, quando a gente vai ver, né, lá desde a ARPANET, os dispositivos eles já tinham, né, uma feature para fazer medição. Então, o Interface Message Processor, como está aqui aqui tem o Leonard Kleinrock, que é, né, um dos criadores aqui da computação de pacotes. Então, esse dispositivo ele já vinha, né, também equipado com um recurso para você poder saber o desempenho dos pacotes. Então, são as iniciativas iniciais. Depois a gente passa por um segundo momento, que é a parte de coleta de traces, né, e ferramentas orientadas a roxas. Aí, quando a internet ela começa a evoluir para ter mais pontos instalados, né, para você ter uma escala global, você começa a ver ferramentas já orientadas à rede, não mais somente a roxo, ou seja, ferramentas que você estava medindo a rede em si, né? E testes de rede de longa distância. Então, é esse movimento que acontece aqui. Tá? Então, você, aqui, por exemplo, 93, né? Então, identificação de características fim a fim, né? Que é exatamente a ideia de eu abstrair por onde esses pacotes estão passando, mas sim querer saber qual é o desempenho desse pacote do início até o final. Tá? E aí vem um outro movimento, né? Ali, mais ou menos por volta dos anos 2000, né? Que é exatamente as questões voltadas para o usuário final, né? Interpretação desses dados. Então, repara que o Personal está exatamente mais ou menos ali, né? Por volta de 2005. E o que é interessante nesse negócio, né? Que ele coincide exatamente com o momento que a própria rede estava em termos de evolução de serviços de rede, né? E de 2010 a 2020, né? Então, aqui não está aqui representado nessa figura, mas o que a gente vai falar aqui, que é o que a gente está falando aqui, que é exatamente o seguinte, olha, hoje você consegue ver um movimento muito grande em termos de medições voltada para a questão das aplicações. Então, você vê muitos trabalhos e muitas iniciativas, por exemplo, para visualizar o desempenho redes sociais, por exemplo, né? Computação em nuvem. Tá? Então, o que está mostrando isso? Que nos últimos 40 anos, né, a gente teve, né, 30, 40 anos, a gente teve o monitoramento sempre presente, né, desde os primórdios lá, né, e na minha visão particular, a gente vai continuar tendo, né, essa necessidade de visualizar, né, de acompanhar o desempenho da rede, né, e a gente vai ver os diversos cenários aí que estão por vir. Né? Então, tem uma figura aqui que eu também trago, que a gente está fazendo a prospecção desse ano, né, 2022, né, e mostra que a observabilidade da rede, engraçado, porque essa figura, inclusive, está me servindo para outras coisas. Né? Por exemplo, tem aqui a arquitetura que eu trabalho, que é a rede de dados nomeados, mas aqui o objeto aqui de fala aqui é outro. E a observabilidade da rede continua sendo, né, ainda não chegou no platô, né, e continua com expectativas grandes. E aí a gente estava até tentando interpretar por que está simbolizado aqui como obsoleto. Né? Então, a conclusão que a gente chega é que é exatamente porque você não tem nenhuma novidade
em relação às práticas de medição de rede, né? Mas ainda tem uma expectativa grande de você acompanhar, né, acompanhar o desenvolvimento da rede em si, em termos de desempenho, né? Então, por isso que a observabilidade ela continua sendo uma coisa importante. Tá? E o interesse da comunidade científica? Nesse slide aqui tem um monte de coisa, tá? Então, tudo isso que eu falei aqui, né, mostrando esse histórico e o momento atual está um pouco representado aqui nessa figura, que a gente mostra que a comunidade científica, nas temáticas de medição, ela é muito forte. Né? Então, a gente tem duas conferências aqui que são as mais importantes aqui, que eu considero as mais importantes na área, né? Que é o IMC, Internet Measure Conference, e o Passive Active Measurements, que são essas duas conferências aqui que são muito relevantes. Né? A gente vê aqui, por exemplo, a gente fez um mini curso em 2016, né, que foi justamente com esse título aqui, né, revisando metrologia de redes, né, do passado às novas tendências. Isso foi em 2016, porque já tinha tido um minicurso 10 anos antes, e a gente retomou essa temática. E, recentemente, no último SBRC, em 2022, vem de novo, né, a ideia da metrologia de redes na era do aprendizado de máquina. Né? Então, no aprendizado de máquina, que também é uma temática, né, muito interessante nos tempos atuais, quando a gente está falando de acesso a dados. Tá? Tem um workshop aqui muito interessante que eu vou comentar rapidamente, né, alguns tópicos que são tratados nesse workshop, tá? Que é o UNBIR, que tem ninguém menos aqui como David Clark, né? A Jennifer Hexford também está aqui. Tem atores importantes, mas é um workshop aberto, né? Teve membros da RNP, a gente participou desse workshop também, né? Que trata dessa temática de medições e, sobretudo, na questão do acesso a dados, que é uma questão crítica que eu vou comentar. Eu trago aqui também a questão da telemetria. Então, a telemetria é um tópico quente, tá? Atualmente, que, sobretudo agora, por conta do P4, né, e da especificação INT, né, a telemetria é um tema que está bastante em evidência, e a gente vai falar um pouco aqui, que na verdade é aquela ideia de você adicionar cabeçalhos no pacote, no seu trânsito, né, entre seu trânsito na rede, passando pelos saltos, e a gente adicionar pacotes, adicionar cabeçalhos que têm dados de medição. Tá? Outras iniciativas estão aqui retratadas aqui nesse lado daqui. Tá? Então, tem o Perfsonar, que eu já falei, tem o RIPE Atlas, que posso considerar a maior, se não for a maior, uma das maiores iniciativas de medição em escala global. Tá? Deixa eu só pegar aqui, deixa eu só ver se eu avanço, deixa eu ver que slide eu estou no 11. Então, eu vou pegar aqui o Atlas, ele tem essa configuração aqui, são equipamentos bem simples, bem pequenos de medição, né? E que você coloca no seu ponto de presença e ali ele está ali sempre disparando testes, né, de medição. Então, aqui mostra a escala global do Atlas. Tá? Então, eu tenho esse mapa aqui para dar uma dimensão, né, dessa infraestrutura. Tá? É um negócio realmente impressionante. Tá? Outras iniciativas, por exemplo, na parte de redes celulares, então tem o CIMET aqui, né, que é a turma aqui do próprio Brasil, aqui com essa iniciativa. E aí, falando também do nosso escopo nacional, os serviços da RNP, que é o MUNIP, o próprio serviço VIP, né, e duas iniciativas recentes que são apoiadas pela RNP, que é o Micromon e o Network Boroscope. Então, para a gente falar dessa coisa da visão de futuro, né, a gente precisa dizer exatamente como é a nossa abordagem. Então, esse trabalho é um trabalho que vem sendo feito nos últimos anos, tá? E que tem, de certa forma, dado certo, porque sempre que a gente está fazendo um relatório de visão de futuro, a gente tenta olhar as previsões que a gente fez no ano anterior. Então, basicamente, o que é que a gente tem? Resenhas de prospecção, que aqui tem uma cara mais ou menos desse documento, que é um documento compartilhado, em que a gente vai identificando os trabalhos, vê a data de publicação, a data que a gente faz a resenha. Aqui tem um breve resumo aqui do trabalho e a relação disso aqui com o CTMON. Tá?
Da onde a gente tira isso? As nossas fontes são diversas, então a gente não está olhando somente artigo científico, a gente olha artigos científicos, a gente olha painéis, discussões, projetos que são aprovados, né? Projetos de iniciativa de P&D, documentos técnicos, ou seja, tudo isso a gente compila, tá? Para poder gerar o que a gente está chamando de visão de futuro. O relatório desse ano ele teve uma pequena mudança, porque ele tem essa visão de curto, médio e longo prazo. A nossa janela geralmente era anual, então esse é o primeiro ano que a gente está fazendo um relatório que tem essa visão. Tá? E aí a gente está pensando aqui como é que a gente vai proceder para 2023. Tá? Para 2022. Então, dentro dessa prospecção, o que a gente traz aqui nesse slide aqui? Antes de eu falar dos temas específicos, tem um que a gente descola, tá? Por conta da sua importância, tá? Que é exatamente a questão dos datasets. Então, a gente verifica aqui nesse slide, aqui no lado esquerdo, tem exatamente as questões que foram colocadas naquele workshop que eu falei do OMBI. Né? Quais são as questões principais? Né? Então, repara aqui, né? Quais são os dados, quais dados eles são necessários? Qual é a infraestrutura que eu vou precisar para poder coletar esses dados? Né? Então, são coisas que estão em aberto, que está sendo discutido pela comunidade. Né? Então, como é que eu faço em relação à questão da curadoria, por exemplo? Né? Quais são as melhores práticas? Como é que eu desenvolvo essas melhores práticas? Né? Como é que eu vou fazer o compartilhamento desses dados, por exemplo, com todas essas questões relacionadas à LGPD, por exemplo? Né? Questão de privacidade. Né? E sem prejudicar a pesquisa. Né? Como é que eu vou fazer essa questão da anonimização? Eu deixei de destaque a anonimização, porque é algo que a gente já discute há muito tempo. E são questões que continuam em aberto. Né? E quais são os papéis dos diversos atores aqui no ecossistema de pesquisa, né, no sentido de eu fazer esse compartilhamento de dados? Então, aqui mostra algumas das questões. No lado direito aqui, a gente traz ainda outra fonte. Né? Por exemplo, aqui eu tenho um workshop, aqui eu tenho um outro evento, então, o Networking Channel, que é um canal aí de discussões de assuntos de rede. Né? Eu recomendo, inclusive, não é somente para a área de medições, eu recomendo que tem várias temáticas lá, eu até compartilhei no meu grupo de pesquisa, e tem uma discussão específica da parte de datasets. Né? Esse workshop, esse evento, né, ele é organizado aqui, ele é capitaneado pelo Jim Kurose, né, e o Christophe Dio, né, que são dois pesquisadores aí bem conhecidos da nossa comunidade, né, e a discussão, né, que teve aqui, exatamente, não sei se vocês estão reconhecendo aqui na foto, né, mas, por exemplo, tem aqui o David Clark, que foi um dos que estavam aqui presentes nessa discussão, mas tem também o nosso pesquisador e colega aqui, o Ítalo Cunha, da UFMG, tá? Que foi justamente para discutir essa questão da disponibilização de datasets. Né? Como é que eu faço para usar esses datasets? Então, nesse workshop, por exemplo, né, deixa eu só ver se eu trago aqui um desses meus slides extras. Então, por exemplo, teve um documento compartilhado em que fosse fazendo um levantamento, né, exatamente dos datasets que estão sendo disponibilizados. Então, como você pode ver aqui, eu trouxe só um recorte desses datasets e para vocês verem que a comunidade ela precisa de acesso a esses datasets para poder fazer estudos, né, das redes, mas com aquelas questões que a gente colocou ali que são desafiadoras. Tá? Então, voltando... Bom, então, essa é uma questão que eu trouxe fora dos tópicos que eu vou trazer agora, né, que é a visão que a gente identificou como de curto, de médio e longo prazo. Né? Então, falando de visão de curto prazo, a gente tem coisas aqui que a gente colocou porque está o foco na RNP, tá? Mas que serve, de certa forma, para a comunidade em geral. Então, uma das coisas que a gente identificou, por exemplo, é o suporte à detecção de práticas de desinformação na internet. A gente sabe o momento político que a gente vive, né? Todo esse tensionamento, né, com a campanha eleitoral chegando, essas coisas não vão
parar apenas nessa eleição. A gente entende que isso vai ser uma prática agora para os próximos anos. E no ano passado, a gente teve um webinar que foi capitaneado pelo CETEMON com a professora Jussara Almeida, que ela faz exatamente investigação nessa área de desinformação na internet, mostrando, né, no estudo dela exatamente como o comportamento dos usuários nessas redes sociais, né, e o impacto desses movimentos na rede de comunicação, né? Então, eu coloquei aqui a referência, eu sugiro dar uma olhada aqui nesse webinar que houve da RNP, mas também teve uma aula inaugural da professora Jussara na Federal da UF, na Universidade Federal Fluminense, que foi organizado até pelo professor Guto, né, o Antônio Augusto, e que ela trata também dessa mesma temática. Outro assunto que a gente traz aqui como tendência de curto prazo é a telemetria. Tá? Eu considero até que a telemetria não vai ficar somente no curto prazo, ela vai ser realmente aí uma prática de medição aí para os próximos anos, que essa ideia de programação do plano de dados e você fazer uma medição no plano de dados assim, eu enxergo que vai ser algo que vai continuar aí pelos próximos anos. Inclusive, a gente já dando um spoiler aqui, a gente convidou o professor Magnus para falar de telemetria, né? Vai ser um webinar, assim como teve esse webinar da Jussara no ano passado. A gente vai ter uma fala do professor Magno Martinelli, lá da Federal do Espírito Santo, em que ele vai falar do Polka, do desenvolvimento do Polka, que é uma arquitetura para você poder fazer multicast source routing, e que ele vai fazer isso, ele faz isso utilizando o sistema numérico de resíduos. Então, ele vai falar um pouco dessa questão da perspectiva de telemetria nesses cenários, tá? Outra coisa que a gente traz aqui como perspectiva de curto prazo, justamente plataforma de medição baseada em infraestrutura de virtualização de redes, né? A ideia de você poder ter um container de medição em que ele é instalado em um ponto, em uma determinada localização, e aquele container ele vai e faz a medição, tá? Então, são plataformas flexíveis, então a gente vê que isso também vai ser uma prática cada vez mais comum, tá? Eu poderia falar mais, eu estou olhando o tempo aqui, está bem apertado, mas aqui tem alguns links, alguns ponteiros aqui para essas coisas que eu estou falando, né? E aí eu destaco aqui a especificação IT, tá? E essa iniciativa aqui, ó, tá, da telemetria da M-Light, liderada aí pelo Jerônimo Bezerra, que é um antigo colega aqui da STI, né, e que também teve a participação aqui do Ítalo Valci. Então, essa é uma iniciativa que eu acho que é interessante também ver, porque a fala deles aqui é muito interessante do ponto de vista do que você pode fazer com a telemetria, tá? Bom, está aí o ponteiro que é um indicador aí muito interessante. Então, vamos lá. Outras tendências de curto prazo aqui que a gente vê, né? Repara, é interessante, porque eu passei muito rápido, mas a gente tem lá naquele histórico lá uma parte de visualização, né? Então, a parte da visualização, ela vai continuar sendo um ponto crítico, né? Porque é quem ajuda você no entendimento dos dados de medição, ajuda você a interpretar e você tomar decisões. Então, hoje a gente vê um desenvolvimento muito grande com o framework aqui do Grafana, né, para você poder fazer interfaces de visualizações aqui mais amigáveis, tá? E ainda desse lado aqui, a gente tem um Perfsonar. Então, repara, aqui tem uma matriz de tráfego, olha que interessante, né? Que você tem aqui todos os pontos de presença de um lado e do outro e mostrando exatamente se está ativo, se não está ativo. Então, são ambientes de visualização, continua sendo um aspecto interessante aqui, que a gente vê como curto prazo. Uma coisa que a gente trouxe, que a gente percebeu, por exemplo, foi que a gente colocou de curto prazo, mas por conta daquele momento que a gente estava vivendo, né? Que foi da Covid-19, que a gente teve o lockdown, e aí a gente viu a quantidade de trabalhos que surgiram, assim, coisa de 6 meses, né? Muitos trabalhos, por exemplo, dessas conferências voltados para a questão do comportamento dos usuários diante daquele cenário do lockdown, né? Então, viu muito trabalho em relação à Covid-19, né? E, inclusive, nós também fizemos no escopo do CETEMON, que foi
a gente inclusive emitiu uma nota técnica que foi a análise dos impactos, né, da pandemia no backbone da RNP. Então, a gente percebeu, por exemplo, falando bem rapidamente, que houve uma redução de 27% no uso, né, dos seus enlaces, né, dos seus recursos, né, do backbone da RNP, porque estava todo mundo em casa, né? E uma coisa interessante também, o movimento de saída do PTT também foi reduzido, mas o de entrada cresceu, exatamente por conta das plataformas, que a gente também percebeu um aumento significativo, né, das plataformas como essa aqui, Conferência Web, né, e outras plataformas da RNP. Então, teve um movimento, né, exatamente, cada um estava usando suas operadoras, né, em casa, né, a comunidade de uma forma geral, mas, por outro lado, estava usando as plataformas da RNP. Então, a gente tem essa nota técnica aqui que traz mais detalhes sobre isso. Tá? Então, a gente só pôde fazer isso exatamente por conta da infraestrutura de medição, né, que a RNP utiliza. Tá? Outro estudo também muito interessante foi esse aqui, que foi apoiado também pela RNP, que é a ferramenta, né, o Boriscope, né, que é liderada pelo professor Antônio Augusto, da Federal Fluminense, que fez exatamente estudos de mobilidade, né, dos usuários de operadoras, né, de telefonia. Então, ele, com uma parceria com as operadoras, ele conseguiu acesso a esses dados e conseguiu exatamente fazer um estudo, né, e a ferramenta está aí, né, continua em desenvolvimento, né, o professor Antônio Augusto continua atuando nessa área, que facilita exatamente facilitou naquele momento a gente poder identificar, né, esses padrões de mobilidade. Tá? Então, são alguns desses trabalhos e todos eles apoiados pela RNP. Tá? A gente tem o próprio serviço Munip, que é um serviço permanente e que a gente enxerga como um trabalho de curto prazo. Eu vou continuar acelerando um pouco aqui na minha fala, né, que a gente tem o desenvolvimento do Persona, que 5.0, o lançamento, houve esse lançamento, como está aqui nessa figura aqui que eu trouxe, né, que foi em maio de 2022. Então, a gente enxerga com ações de curto prazo. Então, a gente tem nossa equipe RNP trabalhando nesse sentido. Tá? Monitoramento de infraestrutura de test beds. Então, a gente tem, por exemplo, várias iniciativas de test beds no Brasil, com diversos grupos, né? Mas, recentemente, é um projeto que eu faço parte. A gente tem um projeto chamado SFI2, né, 2, que é um projeto que visa criar fatias de experimentação entre test beds diversos, né, e como está mostrando aqui. É um projeto em andamento e dentro desse projeto, por exemplo, tem um work packaging aqui que é exatamente ligado à área de monitoramento. Então, a gente, não somente por essa iniciativa, mas pelo que a gente observa no mundo, né? Então, nesses slides extras que eu tenho aqui, inclusive tem um mostrando todos os test beds aí que estão envolvidos com a parte de monitoramento de redes. Então, a gente entende que isso também é algo que vai continuar acontecendo. Tá? Evolução aqui da plataforma de medição VIP, que é uma plataforma da RNP, além do Munip, tem um VIP. Né? E a ampliação aqui do escopo do uso da ferramenta Network Boriscope, que é essa ferramenta de medição, de acompanhamento aqui, né, que a gente tem aqui, de mobilidade aqui dos usuários de telefonia, que a gente usou no ambiente do escopo da Covid-19, mas é uma ferramenta que tem outros propósitos. Tendências de médio prazo. Tá? Então, a gente tem aqui, como tendência de médio prazo, a questão da oferta de dados. Né? A gente tem medição, mas a gente ainda sofre com essa questão da disponibilização de dados. A gente fez um desafio em 2020, que a gente chamou de Desafio CETEMON, que era exatamente incentivar a proposta de projetos que pudessem resolver esse problema aqui. Ó, né? Então, a gente colocou, inclusive, essa imagem aqui no edital, que era exatamente o seguinte: olha, como é que eu faço automação, né, para eu poder disponibilizar dados para a pesquisa? Né? Mas essa infraestrutura ela teria que ser capaz de coletar, armazenar, organizar, anonimizar, né, e compartilhar dados de maneira otimizada, automatizada. Porque a gente percebeu o seguinte, que toda vez que era necessário dados de medição, né, a ANP tem que parar o seu time para poder disponibilizar dados de medição. Né? E aí tem toda a questão da NDA, né, para você poder ter questão de confidencialidade, né, tem toda uma parte burocrática
e que a gente queria fazer o seguinte: como é que a gente pode disponibilizar dados, né, de forma mais eficaz, né, e eficiente, né? Então, a gente fez esse desafio e aí selecionou o projeto Micromon, que deu os primeiros passos nessa direção, e a gente entende que esse continua sendo um desafio que a gente pretende resolver nos próximos anos. Tá? Identificação de monitoramento de tráfego gerado por robôs, né? Então, a gente falou aqui da questão das redes sociais, então a gente entende que esse também continua sendo uma tendência, né, para a gente poder focar, né? Então cada vez mais isso aqui é algo que vai se tornar mais crítico, não somente por conta de eleição, mas por outras ações, né, na rede. E identificação de padrões de usuários e monitoramento de desinformação em redes. Tá? Então, essa é uma... Então, já a evidência de longo prazo, já indo para a parte final aqui, tá? A gente traz aqui, essa coisa de longo prazo é dificílimo, né? A gente poder enxergar como é que vai ser daqui a 10 anos, tá? Mas a gente se arriscou, né? Com base no que a gente viu, né, na comunidade, na literatura, nas palestras. Então, a gente tem aqui estudos de métricas de rede que contribuem para a qualidade de experiência, tá? Isso aqui foi uma das coisas que a gente trouxe aqui como algo que a gente entende que a questão das aplicações elas continuam sendo críticas, né? E a gente não quer somente medir qualidade de serviço, a gente quer saber exatamente como é que o usuário, né, está, o nível de satisfação desses usuários com a rede, tá? Diante da sua aplicação. Outras ações, monitoramento da camada de transporte. Tem surgido diversos protocolos, propostas, né, para meio que substituir as limitações do TCP, né? Então, por exemplo, o Quick, né, que é um protocolo da Google, ele é um desses protocolos que em forte expansão, né? E a gente diz o seguinte: olha, os trabalhos têm mostrado isso, né? Existem preocupações, né, interesses, exatamente em saber o desempenho desse protocolo. Então, a gente começa a ver diversos trabalhos, né, direcionados para o Quick, né? A telemetria a gente continua enxergando lá no médio prazo, também no longo prazo, né? E a obtenção de dados aqui da infraestrutura da internet, né? Então, o 5G e o 6G são né, tendências recentes, e que a gente entende que a medição da infraestrutura de internet móvel vai ser algo crítico, né, nos próximos anos. Eu trouxe aqui duas iniciativas que eu acho que vale a pena observar e acompanhar. E uma delas, que é o Polka, né, que, como eu já falei, desenvolvido aí pelo grupo aí do professor Magnus, professor Moisés, o pessoal da Federal do Espírito Santo, e que eles têm um desenvolvimento de roteamento na fonte, né, source routing, e que, por exemplo, eles agora estão com a ideia do multicast source routing, né, que é o MPolka, né? E assim, o Polka tem sido uma arquitetura e uma iniciativa crescente, despertando interesse, inclusive, da indústria. E, por exemplo, o professor Magnus vai fazer uma palestra, já fazendo a divulgação, né, um spoiler ao mesmo tempo de divulgação. Ele vai fazer um webinar falando da perspectiva de telemetria em uma arquitetura desse tipo. Tá? Outra ação que a gente começa a observar em 2022, que a gente vai reportar no relatório de visão de futuro, né, de 2022, né, para 2023, que é esse projeto aqui, o MicroDep, que ele é uma ferramenta de medição que não é nova, mas que tem sido utilizada agora com mais força para você poder fazer o monitoramento de roteamento interdomínio. Tá? Então, tem aqui também um link aqui que pode ser depois visualizado, né? Que passa mais detalhes desse projeto, que a gente está aprendendo também. Tá? Então, não posso nem responder muito sobre esse projeto, que é algo que a gente está acompanhando. Né? Indo ainda para a parte de longo prazo aqui, a gente tem aqui medições aqui como suporte a estudos aqui de segurança do protocolo DNS. É incrível como o DNS ele continua sendo um foco muito grande na área de medições. Desde lá de trás, então, das aplicações do DNS é uma das mais críticas e tem muitos estudos de DNS, e a gente entende que o DNS continua tendo seu protagonismo, tá? E vai continuar tendo seu protagonismo.
né? O monitoramento de aplicações, sobretudo as aplicações de redes sociais, né? Redes sociais digitais, né? Então, além disso, a gente traz aqui medições de infraestrutura de nuvem, né? E técnica de aprendizagem de máquina aqui aplicada a dados de monitoração. Como mostrei aqui, né, um mini curso que teve no último SBRC, agora em 2022, né, que foi intitulado justamente Metrologia de Rede na Era do Aprendizagem de Máquina. Então, a gente entende que esse é um tópico quente, né, sobretudo na parte do processamento desses dados, né, na interpretação desses dados, né, no volume desses dados, sobretudo no ambiente de medição passiva. Tá? Indo para a parte final agora da minha fala, né, saindo dessa... Só antes de eu entrar aqui nessa coisa da chamada PEMON, eu falei de tendências, porque essas tendências é que fez com que a gente chegasse da nossa visão de futuro. Então, eu percebi que eu teria condições de falar de tudo aqui hoje. Então, foi o que eu fiz. Eu trouxe somente as tendências e a visão de futuro. A gente criou essa visão de futuro baseado nessas tendências. Tem um documento, está disponibilizado na internet, está disponibilizado na nossa página, né? E eu posso disponibilizar também aqui, né, para essa audiência, mas, basicamente, as coisas que a gente colocou como visão de futuro foram baseadas nessa discussão dessas tendências que eu achei que seria mais interessante trazer aqui. Tá? Então, na parte final, a parte de divulgação, que é exatamente a chamada PEMON, que acontece todos os anos, né, que é exatamente projetos de curta duração e que visa pagamento de bolsas, né, que é exatamente tentando tratar dessas temáticas que a gente trouxe aqui. Tá? Então, são projetos que a gente vem capitaneando nos últimos 3, 4 anos. Então, basicamente, é uma carta convite, né? A gestão do projeto é bem simplificada e a gente faz a chamada com essa carta convite na lista da SBC. A gente divulga de uma forma geral e a gente convida todos que estão aqui a submeter propostas para a chamada PEMON. Tá? O interesse aqui, né? Os tópicos de interesse. Então, estudos de avaliação de desempenho de sistemas aplicado a RNP, né? Ferramentas de técnicas de monitoramento, na parte coleta, principalmente, né? Métodos e ferramentas de disponibilização de dados, análise de dados de monitoração, monitoração de aplicações. Então, os critérios aqui, né, que a gente tem de seleção é o grau de aderência ao tema de monitoramento, né? A qualidade da proposta, e, claro, as realizações e competência do grupo proponente. Então, só para dar uma ideia a vocês aqui, a gente tem aqui só para vocês terem uma ideia de como é que acontece. Né? Então, aqui uma experiência passada, né, na chamada de 2021. Então, a gente teve os recursos liberados em fevereiro. A gente fez uma escuta aberta aqui, primeiro, para saber o que é que os membros do CT, né, sugeririam. Em março mesmo, a gente fez o lançamento da chamada. A gente iniciou os projetos aqui em junho e finalizou os projetos em novembro. Tá? Isso em 2021. Em 2022 está acontecendo algo muito parecido com o que está aqui nesse slide, né? E foram contemplados em 2022, né, esses projetos aqui. Então, foram 4 projetos. Né? Então, tem aqui o predição de demanda por recursos de redes a partir de dados de monitoramento monitorados no serviço MoniP. Monitoramento de serviços de autenticação, autorização e redes em ambientes Wi-Fi, Enterprise. Né? Monitoramento compressivo inteligente de dados. Tá? E PKTune, né? Uma ferramenta para monitoramento do processamento de pacotes no plano de dados, né? Linux. Então, repare que essas temáticas estão muito alinhadas com o que eu acabei de apresentar hoje aqui. Tá? A gente finaliza aqui. Eu tenho alguns slides extras, mas eu passei alguns rapidamente, mas eu abro agora para perguntas. Eu deixei só 2 minutos aqui, mas foi quase 1 hora aqui falando e eu finalizo. Adalto? Opa, professor, estava carregando aqui. Pessoal aí, por favor, quem tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade aí para estar abrindo o microfone, tá? Por enquanto não temos perguntas. Oficialmente o tempo já fechou, a gente pode estar encerrando a gravação também, professor. E aí, caso alguém tenha alguma pergunta, a gente pode fazer aí no off.
Bom, fica à vontade. Essa parte da organização é com vocês, tá? Na verdade, eu queria agradecer mais uma vez aí, tá? O convite e a oportunidade de poder estar trazendo essas temáticas. Peço desculpas se for muito rápido, mas é porque o conteúdo é muito grande, é muito extenso. Cada slide O vai... Ítalo levantou a mão aí. Quer fazer uma levaria muito pergunta, tempo. Ítalo? Fica à vontade aí, abre o microfone, por favor. Opa, boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Sim, conseguimos. Professor Albino, parabéns pela apresentação. Muito legal, né, ter essa ideia dos projetos que o CTMON está trabalhando e da visão de futuro. Realmente é um trabalho bem bacana. E aí eu queria aproveitar, né, que o senhor trouxe essas visões aí de médio, curto e longo prazo. E na visão de longo prazo, o senhor comentou rapidamente sobre a ferramenta que se propõe a fazer monitoramento interdomínio de BGP lá na ISNet. E aí, trazendo para a nossa realidade aí na RNP, né, essa necessidade pelo monitoramento interdomínio, ela se faz presente em vários momentos, né, e eu até me arriscaria a dizer que de fato acaba sendo uma necessidade de curto prazo até, né, pensando inclusive assim, no pesquisador que está dentro da universidade, que sofre ainda hoje com os problemas de performance de redes aí, que são tão como é que eu posso dizer, impactantes, né, dependendo da aplicação. Né? E a gente, né, se vangloria muito de ter um backbone de tamanha velocidade no Brasil, né, com links até de 100 GB hoje, mas no final das contas o pesquisador que está lá na ponta acaba sofrendo às vezes com redes que, enfim, tem dificuldade de atingir megabits por segundo, né, de performance. E trazendo essa ideia do monitoramento interdomínio, né, aí eu traria realmente como é que o CTMON vê essa necessidade de ter ferramentas, de ter estratégias que permitisse monitoramento entre esses vários domínios. Né? E aí a gente pode considerar entre vários domínios tanto a interação da RNP com outras redes de educação e pesquisa, outras RANs, como também a integração de domínios entre a RNP e as redes Comep, né, que estão crescendo bastante, e a gente assim, não vê projetos andando muito bem, por exemplo, de estender a arquitetura de monitoramento baseado no Persona para as redes Comeps também, e dentro das universidades. Então, esses três domínios, outras NRANs, redes Comeps e as universidades, e como o CTMON enxerga essa interação entre esses múltiplos domínios aí, para atender aquela necessidade que é mais urgente mesmo do pesquisador de ter uma performance de rede de boa qualidade para fazer a sua pesquisa, né? Não, perfeito. Assim, existem duas coisas aí, né? Uma coisa é a nossa necessidade, né? Outra coisa é o desenvolvimento que estão sendo feitos. Quando eu trouxe lá o MicroDep, foi justamente para dizer ferramentas que estão começando indo para uma nova direção, né? Então, o MicroDep a gente enxerga que, como eu disse, a gente ainda está aprendendo, né? A gente está vendo esse desenvolvimento aí, né? Mas a gente enxerga que vai ser uma ferramenta que vai despontar aí nos próximos anos com esse propósito. Mas sua pergunta, por isso que eu trouxe esse slide aqui, para mostrar o seguinte, ó. O monitoramento de domínio ele tem um desafio imenso, porque cada domínio tem suas próprias soluções. Né? Então, o Perfisonar ela é uma ferramenta interessante porque exatamente ela provê essa interface padrão em que você consegue fazer uma interação de domínios administrativos diferentes, distintos. Né? Então, você tem uma casca ali de interface para justamente permitir essa integração e é um desenvolvimento que tem um consórcio grande aí de atores aí envolvidos. Tá? Então, beleza. Isso, o que é que eu enxergo? Né? O desafio, como eu já falei, né? O desafio é grande de você poder fazer esse monitoramento de domínios e a necessidade ela é latente, como você mesmo falou. E o desenvolvimento que a gente tem hoje, assim, mais em evidência, é esse do Perfisonar. Tá? Agora, o monitoramento do roteamento, né, interdomínio, né, essa é uma outra questão. Assim, por exemplo, essa fala lá dos dados, por exemplo, o Ítalo Cunha, ele fala da questão dos dados de traceroute, entendeu? Então, o acesso ao dado é outro ponto mais desafiador, né? Então, se você for nessa fala do Ítalo Cunha, ele vai trazer, eu não sei se é o Jim Kurose que provoca, ou teria que ver o vídeo novamente, mas um deles faz a provocação e mostra justamente que os dados de roteamento, hoje você não tem uma solução, tá? De fato. Né?
Então, o que a gente tem são essas iniciativas, né, e que a gente espera que nos próximos anos a gente consiga. Né? Então, a gente, como CETEMON, que acompanha os trabalhos na área, o que a gente diz é o seguinte: olha, é algo importante, né? Então, como você mesmo já sinalizou, e estamos aguardando trabalhos e propostas nessa direção. Né? A gente, como comitê consultivo, né? Uma coisa sou eu como pesquisador, outra coisa somos nós como comitê consultivo. Show de bola. Pessoal, devido ao tempo, eu vou estar encerrando aqui a gravação, tá? Oficialmente. E aí a gente parte para demais perguntas, caso haja aí. Por favor. Beleza, pessoal.